senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é sobre a cidade do Porto. Naturalmente, devia começar por falar nas origens do Porto, como nasceu a cidade, mas é um assunto tão confuso. Sabemos que já era muito importante. Na época romana, as ruínas recentemente descobertas da alfândega romana mostram isso, mostram um movimento comercial muito intenso. E, é claro, o movimento comercial sofreu as consequências das invasões bárbaras. Os suevos, os hunos, os vândalos, depois os mouros, destruíram todo o sistema económico que estava na base do progresso portuense. E o Porto, do século VI, VII, VIII, é uma terra relativamente obscura, mas não tardou a ressurgir com toda a força, e uma data importante é a data em que aquela terra é dada de presúria, é tomada de presúria pelo conde Vímara Peres. Havia população, mas uma população que passou a pertencer ao conde Vímara Peres. Essa talvez seja a mais antiga raiz do condado portucalense, porque o Porto foi rapidamente a cabeça de um condado, o condado de Portucalé. É uma cidade sem fidalgos, é uma cidade sem palácios, é uma cidade sem passos, nem príncipes, é uma cidade de trabalho. À volta, certamente, da alfândega de Ribeira e à volta de um ponto mais alto, o Morro da Penha Ventosa, onde hoje está a Catedral. Esse morro tem-se visto que já era um castro, um tipo castrejo, do tipo dos da Galiza, que foi romanizado e que tem vestígios romanos, e depois, por ser o sítio mais importante daquele núcleo, foi o lugar escolhido para a construção da Catedral, já no século XI. A cidade continua a crescer sempre como uma cidade de mercadores, uma cidade onde passam todos os navios que vão do norte para o sul ou do sul para o norte, porque o Porto, é importante perceber isto, durante a Alta Idade Média, é o único porto de abrigo que existe entre Vigo e Lisboa. Os navios que se queiram abrigar do mau tempo, é ali que têm de entrar. É claro, essa navegação é particularmente importante a partir do século XII, por causa das cruzadas. As cruzadas levaram ao Oriente centenas de milhares de combatentes que iam libertar os lugares santos. Muitos deles vinham do norte da Europa, da Dinamarca, da Holanda, da Bélgica, Alemanha, do Mar do Norte. Eram milhares e milhares que passavam em navios e que aproveitavam a escala dentro do Rio Douro para se abastecerem. Ali havia carne, havia muita carne, havia florestas com muitos carvalhos, e isso permitia talhar à vontade as aduelas para o vasilhame. Toda a exportação implicava um vasilhame de carvalho onde a carne era conservada. É uma dessas expedições que vem do norte, traz milhares de homens, entra no Porto, e o bispo
aproveita para lhes dizer: mas vocês vão para tão longe, vão para a Terra Santa, por que é que vão aqui mais perto? Em Lisboa também é uma grande cidade, também tem riquezas, também tem ouro e tem prata, e também é infiel, são inimigos da fé. Vão lá antes tomar Lisboa. E foi ouvido. E realmente o exército que ia para a Terra Santa foi para Lisboa. Ao fim de alguns meses conquistou Lisboa, em 1147, o mesmo ano da conquista de Santarém, e isso marca um passo decisivo na Constituição de Portugal. O Porto tem muitos bairros medievais que recordam o Porto antigo. Eu penso que um passeio ali pela Ribeira, subir até ao Largo da Sé, aquele núcleo de ruas apertadas medievais, aqueles muros impressionantes da Catedral, a estátua do Vímbora Pérez, tudo isso cria um ambiente que os portuenses têm sabido cuidar com zelo e fidelidade e que mereceu ser considerado pela Unesco como Património da Humanidade. A primeira ponte do Porto era uma ponte de barcas. De uma margem à outra estavam ancoradas 33 barcas largas, sólidas. Era a maneira de passar do Porto para Gaia, de Gaia para o Porto. Em 1809, segundo a invasão francesa, o general Soult cria um ambiente de terror. Toda aquela gente se precipita pela ponte para fugir ao terror francês. Era noite e a multidão, correndo aflita, ia-se lançando às golfadas nas águas rápidas e tremendas do Rio Douro. Morreu muita gente, muita gente. Não há muito tempo, no tempo dos meus avós, século passado, no fundo, era uma aventura ir de Lisboa ao Porto. As pessoas confessavam-se, recebiam os sacramentos, faziam testamento, porque era perigoso realmente. Não havia nem caminho de ferro, nem estrada. O Marquês de Pombal não gostava de estradas, achava que a estrada ajudava os proprietários, que eram os pinólogos, e só com a Rainha Dona Maria I é que se pensou numa grande estrada que ligasse Lisboa ao Porto. É claro, era uma diligência longa, vários dias de viagem, uma grande incomodidade. Depois, o comboio é já na fase seguinte. O comboio, e de Lisboa, só chegou a Gaia em 1864. E só depois, 13 anos depois, é que conseguiu chegar ao Porto, porque não havia ponte. Não havia ponte e esperou-se 13 anos que completassem a ponte de Dona Maria Pia. Passou a ser, a partir de então, a grande ponte ferroviária. Antes disso, para passar do Porto a Gaia, usava-se a ponte Pêncil, uma ponte que ia dos Guindais até à outra margem. Era uma ponte pendurada por cabos, com 6 metros de largo, e essa ponte Pêncil tinha ido substituir aquela ponte das barcas que eu lhes falei, aquela ponte que teve a tragédia de 1809, mas é importante dizer isto. A tragédia foi um dia, no dia seguinte, os habitantes de Gaia trouxeram madeiras, trouxeram cabos, trouxeram ferros e, em 2 dias, puseram outra vez a ponte a funcionar. E essa ponte funcionou até à abertura da ponte Pêncil. Depois
foram-se construindo novas pontes. Uma das mais notáveis é a Ponte da Rábida, que é um prodígio de engenharia civil, que se deve ao engenheiro português Edgar Cardoso, que conseguiu realmente uma obra única e que é de uma grande beleza. As pontes, é claro que são todas sobre o Rio Douro, que é o segundo rio da península. É um rio que tem 850 quilómetros de extensão e nasce a 2080 metros de altura. Isto é importante, reparem, o ponto onde nasce e o ponto onde desagua tem 2080 metros de diferença. É claro que isso faz com que seja um curso rápido, difícil, perigoso. Apesar disso, ele era navegável até uma parte importante do interior, como provam os barcos rabelos. Rabelo, porque tem à ré um enorme remo, e esse remo é que governa o barco, em vez do leme. É um barco sem leme. Ora, o leme aparece na navegação mediterrânea no século XII. Portanto, aquilo é provavelmente um navio para o rio, com o fundo chato, anterior ao século XII e com uma vela só. Tem só uma vela, exatamente como os navios gregos. E hoje ainda lá está, ancorados diante do porto, vários barcos rabelos. Já não são lá para transportar o vinho, mas são para passeios turísticos, são para reclame de firmas comerciais e são, sobretudo, um documento da antiguidade do comércio dos vinhos na região portuguesa. O vinho do Porto fez a riqueza e a celebridade da cidade. Claro que no Porto não se cria vinho, obviamente. Cria-se naqueles vales do Val do Douro, em tabuleiros, numa paisagem única que foi considerada pela Unesco Património da Humanidade. Aquelas encostas, uma zona enorme, cria-se um vinho ótimo que os ingleses descobriram que podia perfeitamente substituir o vinho francês, quando no século XVII as guerras entre a Inglaterra e a França impediam de se abastecer de vinho aos portos da França. Então iam buscá-lo ao Porto, aí ele tinha que ser beneficiado com uma certa quantidade de aguardente para aguentar a travessia marítima sem se deteriorar, mas essa adição da aguardente ao vinho natural dava uma bebida de um sabor especial, único. O famoso vinho do Porto, a cultura do vinho do Porto, continua a ser para Portugal fundamental e o paladar do vinho do Porto também não é despiciante. O Porto moderno conserva muitas recordações desse seu passado glorioso. Talvez os principais monumentos, eu tenho medo de esquecer algum, mas talvez seja uma catedral, que é muito notável. A Torre dos Clérigos. A igreja de São Francisco, é uma maravilha.
história do Palácio da Bolsa é muito curiosa, porque aquilo era o primitivo convento dos franciscanos. São Francisco de Assis, no século XIII, faz um movimento, são contra o capital, contra o dinheiro, isso avassala o mundo rapidamente e chega ao Porto. Frades vindos da Itália tentam no Porto fazer um convento. Há um mercador, um rico mercador, que lhes dá o espaço da Redondela. O espaço da Redondela é aquela semicolina onde hoje está o Palácio da Bolsa, aquela altura, e aquilo era grande. Ora bem, quer dizer que nessa altura, 1209, não estava ocupado por casario. Bom, os frades começam rapidamente a fazer o seu convento, com a ajuda do povo, que traz pedra, que traz as madeiras, que traz os carros, mas o bispo intervém e diz: que história é essa? Eu não quero essa gente aqui. Isso é uma gente malfeitora, andam a pedir esmola e andam para aí a dizer que quem tiver dinheiro não entra no reino dos céus. Ora, aqui na nossa cidade é exatamente o contrário. Aqui o que é preciso é ter dinheiro. Portanto, isso é uma gente subversiva, uma gente indesejável, quero já todos daqui para fora. Eles reagiram, continuaram a obra, o bispo mandou carregar as tropas sobre eles, houve vítimas, eles tiveram que fugir para Gaia e só muitos anos depois, em 1236, é que veio uma ordem terminante do Papa para que o bispo permitisse a construção do convento. Então, claro, o bispo não teve remédio, só obedecer, e construiu-se um convento que ao longo do tempo foi aumentando. Quando chegou ao século XIX, durante o cerco do Porto, em 1832, há uma grande confusão, é a Batalha da Ponte Ferreira, os soldados regressam desesperados e alguém deita fogo ao convento. O convento ardeu completamente. As ruínas foram respeitadas, as ruínas negras, estiveram assim quase 10 anos, até que os mercadores do Porto escreveram à rainha e disseram: isto está aqui, num sítio importante, em vez de convento, podia ser a sede da Bolsa do Porto, a sede comercial. A rainha deu-lhes realmente o espaço e eles construíram aí o famoso Palácio da Bolsa. O antigo claustro do convento foi durante algum tempo a bolsa das negociações portugueses. É um lugar que se visita sempre quando se vai ao Porto. Há muito mais coisas para visitar no Porto. Estou-me a lembrar do Museu Romântico da Quinta da Macieirinha, uma quinta do século XIX, que era dos Pinto Bastos. Os móveis são dessa época, os tapetes, as tapeçarias, os objetos do uso corrente, tudo ali é escolhido com critério para dar o ambiente do alto burguês do século XIX. Compreende-se que no Porto exista o único museu do romantismo, porque realmente o Porto é a capital do romantismo português. Isso também tem uma explicação. O romantismo, como sabem, é uma atitude cultural que pressupõe uma situação económica de base rica, desenvolvida, progressiva, e isso verificava-se no Porto e não se verificava ainda em mais parte nenhuma do país. Por outro lado, a organização da venda e da organização comercial do vinho do Porto atraiu numerosos ingleses à cidade do Porto, e a influência inglesa no Porto é muito grande, muito grande. A propósito de romantismo, quem for ao Porto não deve deixar de visitar o Museu Soares dos Reis.
Soares dos Reis é um grande escultor. Talvez seja mesmo o maior escultor de todo sempre do nosso país. É um extraordinário escultor. Está lá, por exemplo, o famoso Desterrado. Essa estátua ficou célebre, o Desterrado. Porquê? Porque, de certo modo, representa a imagem que o português tem de si próprio. É um povo desterrado do seu próprio destino. É um povo sem esperança. É um povo que espera sem saber o quê. E essa imagem de desolação está bem patente naquele mármore de Soares dos Reis. O Porto de hoje tem muitos rasgos de modernidade, de coragem, de inovação. A Casa da Música, uma arquitetura polémica, mas sem dúvida nenhuma inovadora, e onde se têm dado grandes acontecimentos musicais. Outro é o Oceanário. O Oceanário fica no Parque da Cidade, perto do Castelo do Queijo, e é uma grande superfície marítima onde se encontram mais de 5.000 criaturas marinhas, algumas pouco vistas. É justo que o Porto tenha prestado essa ligação ao mar, porque o Porto, costuma-se dizer que nasceu do Rio. Sim, nasceu do Rio e nasceu do mar. É uma cidade que realmente soube manter os seus pergaminhos antigos, os seus bairros de outrora, os seus sinais de história, com o maior respeito e com a maior fidelidade. Um passeio pelo centro histórico do Porto é ainda hoje impressionante.